Bom dia, queridos. Manhã de quinta-feira, graças a Deus, mais um dia e nós estamos na presença do Senhor. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente nesta manhã e ao longo de todo esse dia. Hoje eu quero refletir com você no Salmo 147, verso 3, que diz assim: Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Preste atenção nisso. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Ele quem? Deus, Jesus. Queridos, como você tem lidado com a sua dor? Nós estamos vendo aqui o salmista falando de pessoas feridas, de pessoas com feridas abertas, feridas expostas, feridas emocionais, feridas espirituais, feridas psicológicas, pessoas de coração quebrado e de feridas abertas. Eu quero aproveitar este salmo, este versículo 3, para tratar sobre isso com você. Como você tem lidado com a sua dor? Quando a dor, o momento de luta chega até você, como que você lida com isso? Você simplesmente se embrutece, se torna alguém violento, nervoso, agressivo, ou se desmancha em choro, em tristeza, em angústia, entra para dentro de uma caverna e pensa em desistir de tudo? Ou a dor tem feito de você alguém mais manso, mais dócil, mais quebrantado? Como que você tem lidado com isso? Porque eu tenho visto algumas pessoas que no momento da sua dor, elas glorificam mais a Deus. Na nossa reunião esta semana das nossas células, nós discutimos sobre o Deus de Jó. E Jó glorificava a Deus, Jó não murmurava, Jó não reclamava, Jó não entrou em crise. Ele simplesmente entendeu aquilo e aceitou o processo. Sabe, nós precisamos pensar sobre isso, como lidarmos com o nosso momento de dor, porque eles são inevitáveis, eles vêm. Então, só de nós estarmos vivos, nós já estamos correndo o risco de passarmos por duras provações, por lutas, por muita dificuldade. E nós estudamos isso essa semana, vendo o exemplo de Jó, que era íntegro, era reto, mas que Satanás tentou falar com Deus que Deus era um Deus chantagista, porque Deus estava dando coisas para Jó em troca da adoração de Jó, em troca da fidelidade de Jó. E Jó enfrentou toda aquela situação. Mas e como nós? Como nós lidamos com os nossos momentos de luta, com as nossas mazelas, com as nossas dificuldades? Porque isto revela quem de fato está no controle das nossas vidas. Se é Deus, se somos nós, ou se são as circunstâncias. Porque se for o Senhor, nós passaremos por toda a adversidade, por toda a luta, com esperança, com um coração grato a Deus, entendendo que tudo aquilo tem um propósito, e este propósito é para que o nome de Deus seja glorificado, e no final de tudo isso, nós vamos ser abençoados, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Está lá em Romanos isso. É só você abrir a sua Bíblia que você vai encontrar. Então, se nós de fato, se Deus está no controle das nossas vidas, nós vamos enfrentar as batalhas e sairmos glorificando a Deus. Mas quando são as circunstâncias que estão no domínio, no governo das nossas vidas, aí tudo fica mais difícil. Aí tudo fica mais complicado. Quando somos quebrados pelas circunstâncias da vida, aí nos tornamos pessoas mais rudes, mais amargas, mais tristes, mais azedas. Mas quando é Deus que está no controle das nossas vidas, nos tornamos pessoas melhores, mais humildes, mais amorosas, mais compassivas. Então, a dor, ela pode nos levar a um aprendizado ou à nossa total destruição. Ela pode nos fazer crescer ou arruinar totalmente a nossa vida.
Porque o aprendizado que adquirimos mediante esse processo chamado dor, ele nos faz crescer, ele nos leva a novos patamares, a novos níveis de conquista, de relacionamento espiritual e etc. Mas tem pessoas que não querem enfrentar e não sabem como lidar, quer fugir, entra em desespero, tenta jogar para o outro essa situação. E nesse momento em que as pessoas estão desesperadas, acabam gerando consequências desastrosas para as suas vidas. Então, precisamos entender que o oleiro, ele amassa o barro, ele quebra o barro. Se o vaso não estiver de acordo com a vontade dele, ele vai trabalhar esse vaso, ele vai moldar esse vaso. Então nós precisamos entender que este processo, às vezes, ele é um pouco doloroso, ele é difícil, mas nós precisamos enfrentar com ele, passar por ele, aceitar este processo. A dor sempre vem como um trabalhar de Deus nas nossas vidas. Entenda isso. Não queira entender a dor como uma consequência, a não ser que você está em pecado, a não ser que você está quebrando princípios da palavra de Deus, a não ser que você está em rebeldia em relação à palavra de Deus. Aí tudo bem, aí você pode estar sofrendo as consequências disso, mas se não, Deus pode estar permitindo tudo isso para trabalhar a sua vida, para moldar a sua vida segundo o propósito dele, segundo a vontade dele. Porque nós nos tornamos instrumentos de Deus, instrumentos de cura, instrumentos de vida, quando nós vencemos esses processos. E tudo isso nos dá propriedade, nos dá autoridade para compartilharmos o aprendizado e tudo aquilo que recebemos da parte de Deus para as nossas vidas. Então a dor não é por si só algo terrível para nos destruir. Não, não é. Quando Deus permite esses processos em nossas vidas, Ele tem algo muito grandioso lá na frente. Então, como lidarmos com este momento? Como nós podemos passar por este momento? Crendo em Deus, confiando em Deus, entregando a nossa vida totalmente nas mãos do Senhor e aceitando o processo que é temporário e momentâneo. A Bíblia fala que nós, ainda que passarmos por uma leve e momentânea tribulação, então nós vamos ver do outro lado tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas muitas pessoas têm desistido antes e com isso têm perdido experiências e oportunidades tremendas da parte de Deus. Estão enterrando bênçãos, milagres, estão fechando portas que Deus abriu na vida delas por não estarem entendendo o processo que Deus as submeteu. Que você pense nisso nesta manhã. Pai amado, eu te peço que o Senhor venha dar força para os meus irmãos. Aqueles que estão passando por processos dolorosos, por momentos difíceis, por momentos de crise, por momentos de dor. Ainda que eles não estejam entendendo, Senhor, e muitas vezes não compreendendo, talvez como Jó no começo não entendeu, não compreendeu o porquê de tanta luta, tanta desgraça, tantos problemas que aconteceram na vida dele. Mas ele mesmo assim confiou, creu, acreditou e esperou no Senhor e teve toda a sua vida transformada e mudada por conta da fé e da obediência ao Senhor. Da mesma forma, Deus, eu quero orar pela vida de cada homem, cada mulher que ouvirá esta devocional. Pai, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito, pela Tua vontade, pela Tua graça e que eles sejam fortalecidos, renovados, animados a continuar, a perseverar de acordo com a Tua vontade. Para que conforme Jó, Deus, em fé e obediência, os meus irmãos também sejam poderosamente tocados, abençoados, restaurados em todas as áreas da vida deles. Assim eu oro a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.